Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Não esqueçam, assim que vocês abrirem os olhos, começar a invocar o nome do Senhor. E quem está com os olhinhos abertos agora, comigo, invocando o nome do Senhor. Vamos juntos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, invoquem, dependa desse nome, porque só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, vamos chegar ao reino dos céus. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, continue invocando durante todo esse dia. Dia que com certeza eu e vocês queremos viver mais na presença de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque até arder, queimar no vosso ser a chama do Espírito. Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, estiver sentindo queimou do Espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua necessidade. E isso é preciso nós estarmos abertos à sua palavra. Louvado seja Deus. E hoje ele pede para mim e vocês ler Oséias 1 ao 3. 1 João capítulo 5, Salmo 124 e Provérbios 29, 5 ao 8. Leiam com calma. Hoje é domingo, gente. Dá para ler com calma, dependendo sempre do Espírito. Amém? Louvado-se a Deus. E hoje o Salmo 124 nos revela que Deus ele não foi, não, ele é nosso protetor e libertador. Por isso que o 124:8 ele diz para mim e vocês: o nosso socorro, amados e amadas irmãs, está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Portanto, não adianta buscar socorro em outro lugar, em outros deuses. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Louvado seja Deus, graças a Deus. E depois aqui também, na leitura que hoje fala um pouquinho aqui em João, né? 1 João, capítulo 5, falando sobre a nossa fé que vence o mundo. Só podemos vencer o mundo se nós exercitarmos a fé. Louvado seja Deus. E aqui ele diz assim, de uma advertência com encorajamento para cada um de nós. Ele diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, aliás, também ama ao que dele é nascido. Portanto, nós precisamos crer que o nosso Senhor, ele é nascido de Deus, Senhor Jesus. E no 2 ele afirma dizendo, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos, aí sim, nós conhecemos que nós amamos a Deus. Temos que amar o mandamento de Deus. Louvado seja Deus. Aí aqui no trecho diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, quer vencer o mundo? Exercite a fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus. Só vence o mundo se eu e vocês
crer que Jesus realmente é Filho de Deus. Por isso, amados, nós precisamos exercitar a nossa fé. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E agora passando para o alimento diário, para dar mais umas pepitazinhas que o nosso Senhor vem mostrando a gente todos os momentos. Amém? Louvado seja Deus. Alimento diário que, graças a Deus, vem trazendo muitas pepitas todos os dias. Ele tem pepitas bem desfrutantes para cada um de nós. Alimento diário, cuja série é E será pregado este Evangelho do Reino. E o título geral é Preparados para a vinda secreta de Cristo. Por isso nós precisamos estar sempre exercitando a nossa fé, para nós estarmos preparados sobre a vinda do nosso Senhor, que vai ser secreta. Certo, amados? Precisamos estar exercitando a fé. Lembre-se bem disso, estou repetindo de novo. Quando nós estamos exercitando a fé, nós estamos sendo irmãos e irmãs alertos, atentos a vinda do Senhor. Amém? Louvado a Deus. E o texto da semana é Seguindo a estrela da vinda do Senhor. Vamos seguir essa estrela. Louvado seja Deus. E a leitura bíblica, hoje é domingo, graças a Deus, e a leitura bíblica, Provérbios, João, Apocalipse, lemos todos aqui. Mas é bom reler novamente, porque relendo, com certeza Deus vai nos orientar e cada vez mais nos dar direção para reinar com Ele. Louvado seja Deus. Creia, viu, amados? E ler com oração é Apocalipse 2:28. Ele diz para mim e vocês, aqui está muito claro, assim como também eu recebi de meu Pai, que é o Senhor falando, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Que maravilha. O Senhor Jesus, que está muito claro dizendo que ele recebeu do Pai a estrela da manhã. E ele diz, ainda a estrela da manhã ele vai dar a cada um de nós. E essa estrela da manhã, gente, está já dentro de nós, que é o próprio Senhor. Louvado seja Deus. O título é Receber a Estrela da Manhã. Título de hoje, domingo. E são 10 parágrafos, né? Bem desfrutantes. O Senhor falando aqui sobre a igreja em Tiatira, que diz para mim, vocês, o seguinte. Ele diz, ontem vimos a importância do estado da vigilância relacionado a amar a vinda do Senhor. Hoje daremos prosseguimento à questão da estrela da manhã. No livro de Apocalipse, embora a carta à igreja em Tiatira seja descrita com muitos aspectos negativos, como a igreja de Tiatira era muito cheia de idolatria, doutrina dos nicolaítas, a hierarquia na igreja, ensino de Jezabel e coisas profundas de Satanás. Olha como era esta igreja. Ó Senhor Jesus. Aí ele disse, o Senhor promete aos vencedores a estrela da manhã. Ó Senhor Jesus, mesmo tendo muitos desses que adorassem, fosse idólatra, fosse a obra de Nicolaíta, aquelas que só um falava e os outros ficavam só ouvindo. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor é tão maravilhoso, promete os vencedores a estrela da manhã, aqueles que não, digamos assim, se contaminavam com essas coisas. Senhor Jesus. Aí aqui ele diz assim no 2. Em sequência, convém destacar, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Está em Apocalipse, né? 2:24. Enquanto a maioria de Tiatira praticava essas coisas que desagradavam a Deus, os demais de Tiatira que não se envolveram, foi o que eu falei há pouco tempo, com essas coisas, ou seja, aqueles que não estavam fazendo as coisas, seguindo essas coisas de idolatria, doutrina nicolaíta, as coisas de Jezabel, tinha esses pequenos dentro que não concordava. Assim, por isso que aqui ele vem dizendo. Na época da história das igrejas, representada pela igreja em Tiatira, houve a história de Pedro Valdo. O Pedro já tem falado muito sobre esse Pedro Valdo aqui nas conferências, tem falado muito. Um rico e piedoso mercador que renunciou a sua fortuna, não é fácil não, viu gente?
para ajudar os pobres e propagar a palavra de Deus. Isso tem que estar muito conectado ao Senhor, viu? Ter uma visão ampla sobre o Senhor. Pessoa muito rica, renunciar à sua fortuna, sabemos que não é fácil, né, gente? Às vezes nós temos uma coisinha, não queremos renunciar. Imagina um homem rico que nem esse aqui era, né? Pedro Valdo. Ele liderou os valdenses que deram origem aos comportores dinâmicos de nossos dias, que é hoje, né? À luz dessas palavras, a história da igreja aos valdenses representa o que? Os demais de Tiatira. A este o Senhor diz: tão somente conservai o que tens, até que eu venha. Essas palavras não foram dadas a toda a igreja em Tiatira, mas a um pequeno rebanho, ou seja, aqueles que não estavam envolvidos com essas coisas, né? Então, hoje o Senhor está falando para esse pequenino rebanho que é a igreja. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus, e nós precisamos, amados e amadas irmãs, estar sempre atento que nosso Senhor vem falar aos nossos corações. No 5 ele diz assim: quando eu era mais jovem, dando exemplo, quando eu era mais jovem, eu li acerca do filho varão em Apocalipse 12. Interpretava: de reger todas as nações com cetro de ferro. Como? Eu vou ter, olha, os irmãos dizendo, eu vou ter autoridade e vou ser duro com todo mundo. Mas hoje, minha percepção mudou, pois, na verdade, reger equivale o quê? Apacentar. A diferença? Equivale a apacentar. Se eu e vocês não estivermos apacentando, ajudando os irmãos a prosseguir, a reinar com Cristo, o negócio não é muito bom para a nossa cidade, não, viu, gente? O negócio não é muito bom, porque nós vamos lutar com pessoas. E sabemos que cada um de nós tem um pensamento diferente. Mas, se nós estivermos conectados ao Senhor, isso vai ser fácil. Por quê? Porque quem conduz é o Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Aí assim, se seu desejo é ser um vencedor, prepare-se, é o que eu estou falando, para cuidar das pessoas. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos ficar alertos. Nós temos que estar se preparando para cuidar de pessoas. Louvado seja Deus. E agora é a época de eu e vocês cuidar, encorajar muitos irmãos e muitas irmãs. Louvado seja Deus. E aqui ele diz assim, no 6: o Senhor Jesus recebeu a estrela da manhã do Pai. E ele dará essa mesma estrela aos vencedores. Louvado seja Deus. Isto é uma indicação muito forte de que essa aurora já está ocorrendo. Ó Senhor Jesus, ainda que essa palavra se dirija a Tiatira, ela também é para nós. Lembre-se bem, amados e amadas irmãs. É para nós e para todo o que tem ouvido para ouvir. É como diz em Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para nós, amados. Então, vamos cuidar. Vamos estar atentos o que Deus tem falando todos os dias para cada um de nós. Louvado seja Deus. E para terminar, eu vou ler aqui o último parágrafo que diz para mim vocês. O encargo desta semana não diz respeito a falar dessa estrela de maneira exterior. Ou seja, é de dentro. Deus está falando de dentro, não é o exterior. Essa mensagem é para estarmos vigilantes, atentos, o que eu falei, né? A esperança da glória. Né? Porque temos, aliás, a esperança da glória. Essa glória consiste em sermos o quê? Totalmente inseridos em Deus. Pai. Assim como o Filho e o Pai são um. Deus quer, veja só, inserirmos nesse nível de unidade a fim de sermos uma só entidade. Essa é a nossa glorificação. Jesus é o Senhor. Portanto, amado, esse último tópico diz tudo. O Senhor quer nos inserir nele mesmo, assim como ele e o Filho é um. Ele quer que eu e vocês sejam um com ele, inseridos um dentro do outro. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha falado aos vossos corações. E lembre-se, ao ler a palavra, nem que seja uma frase, que aqui tem muitas, uma frasinha, mas passem uns para os outros. É preciso que essa estrela da manhã aumente mais e mais a nossa fé. E brilhe aonde nós estivermos. Jesus é o Senhor. Sim